Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, concurseiros, tudo bem? Muito prazer, professor Guilherme Rittel falando. No nosso encontro de hoje, nós vamos tratar de um tema importantíssimo, que é o tema dos princípios processuais penais, tá? Então, esse é o nosso encontro, ele é um pouco mais longo, nós vamos abordar esse tema tão importante em cerca de 45 minutos, então desde já eu adianto. Ficou cansado lá pelo 20º minuto, quando chegar no 30º minuto, pause a aula, descansa um pouco e depois volta. Bom, de qualquer forma, vamos então fazer uma introdução aqui ao tema dos princípios. Olha só, vou colocar na tela quais serão os princípios que estudaremos nesse encontro. Nós temos o princípio do devido processo legal, do contraditório ampla defesa, do juiz natural, o direito ao silêncio, a presunção de inocência, a inadmissibilidade de provas ilícitas, a vedação da revisão pro societate, princípio da publicidade e princípio da busca da verdade, tá? Então esse é o nosso objeto de estudo. Em primeiro lugar, o que seria um princípio? Princípio, você tem que lembrar, isso de acordo com a teoria mais aceita, ele é uma norma jurídica. Veja, você tem normas jurídicas, claro, no ordenamento jurídico como um todo, não é? Só que essas normas, elas se subdividem em princípios, que é o que a gente vai estudar agora, e regras. Qual que é a diferença entre um princípio e uma regra? Quando você olha o código, tá tudo igual, tá? Tá tudo igual. Então qual que é a diferença? A diferença é simples. Um princípio é uma norma jurídica, só que ela é mais abstrata. Então é dotada de um alto grau de abstração. Já uma regra não. Uma regra é uma norma também, só que agora ela é bem concreta, dotada de um alto grau de concretude. Exemplo, quando você tem lá, o prazo para apresentar uma defesa será de 5 dias. Isso é uma regra. Veja como é concreto isso, como é realmente específico. Agora, todos são presumidamente inocentes até o advento de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Veja que isso é abstrato, porque eu posso tentar aplicar o princípio da presunção de inocência, por exemplo, quando eu quero discutir a prisão de alguém. Eu posso aplicar o princípio da presunção de inocência quando eu quero discutir, eventualmente, quem deve provar a culpa da pessoa, porque eu posso dizer, se ele é presumidamente inocente, ele não precisa provar a inocência, ele já é presumido assim. Quem tem que provar a culpa é a acusação. Então vejam que é algo mais genérico, mais abstrato. Essa é a função dos princípios. Logo, eu poderia, me permitam só aqui voltar, poderia dizer que o princípio é uma norma mais abstrata, então é como se fosse uma lanterna dentro da qual eu tenho várias regras que eu tenho que interpretar, em conformidade com esses princípios. Os princípios seriam como se fossem verdadeiras colunas que vão sustentar todo o arcabouço jurídico, todo o ordenamento jurídico. Essa é a ideia, são as colunas, mestras aí que vão sustentar, o processo penal. Fechado? Última consideração. Os princípios, como são mais genéricos, comumente vão conflitar. É comum que um princípio ele acabe entrando em colisão com outro princípio. Isso pode acontecer. Exemplo bem tranquilo. Você tem lá, por exemplo, a garantia à sua intimidade, à sua privacidade pela Constituição Federal, correto? Ok. Só que, por vezes, você não tem lá a divulgação por um jornal, por uma revista, de uma conversa entre dois interlocutores. Você tem lá, por exemplo, o caso do ex-presidente com a ex-presidente. Lembra lá? Foi divulgado. Bom, a questão da divulgação tem toda uma discussão que eu não quero entrar na parte política, mas eu quero dizer, por que por vezes uma interceptação ela se torna pública? Se eles têm o direito da privacidade e da intimidade. Veja que entrou em conflito dois interesses. A questão da segurança jurídica, a questão da segurança pública, a ordem pública e do outro lado, eventualmente, a privacidade e a intimidade. Você tem que ponderar e ver caso a caso o que prevalece. Quer um outro exemplo? Você que está assistindo essa aula, nós temos direito à inviolabilidade da nossa correspondência. Está na Constituição, é um princípio. Isso tem a ver com a nossa intimidade. Pois bem, só que e no presídio? O preso também manda cartas. Quer dizer que eu não posso jamais violar o sigilo da correspondência dele? Pois bem, temos um conflito. Segurança pública de um lado, que você pode pensar, o cara pode estar mandando recados para organizações criminosas e tal, e do outro, a intimidade e privacidade dele. O Supremo Tribunal Federal já julgou esse conflito e disse que prevalece o que aqui? Segurança pública. Por isso que hoje as cartas, elas são sim lidas, tá? Fizeram uma ponderação
no caso concreto. Então acho que com isso deu para explicar bem que princípios, por serem abstratos, por vezes vão colidir. E aí, no caso concreto, há a necessidade de se fazer, né, uma ponderação. Claro que não é simplesmente de acordo com a vontade do julgador, enfim, com o interesse político dele, não. Né? Aí você tem regras para conseguir fazer realmente uma boa ponderação. Então, sabendo disso, vamos começar a falar dos princípios agora. Eu quero também antecipar já para vocês o seguinte, eu trabalho aqui, tá, com autores como Eugênio Pacelli de Oliveira, eu trabalho aqui com autores como Renato Brasileiro, então a gente trabalha com esses princípios. Eu digo isso por quê? Porque tem autor, às vezes o sujeito lá escreveu um livro, às vezes até nem é tão conhecido, mas ele inventou um princípio novo, né? Então, hoje, tem até alguns autores que criticam isso, né? A forma como se inventam princípios. De qualquer forma, a gente está trabalhando com aqueles que são mais relevantes, aqueles que realmente a gente consegue enxergar aí um grau de incidência grande em bancas de concursos públicos. E o primeiro princípio, talvez o mais importante de todos eles, é o princípio do devido processo legal, também chamado de due process of law. Tá? Por que eu acho que é o princípio maior do processo penal? Porque quando eu falo em devido processo legal, então significa que o processo ele tem que respeitar as regras do jogo. Essa é a ideia, né? O processo ele é permeado por regras, por uma ritualística, por uma formalidade, e eu devo respeitá-lo. Se eu respeito essas regras, então estou dentro do devido processo legal. Por exemplo, quando eu produzo uma prova ilícita, significa que eu saí do devido processo legal e estou no processo indevido. Quando eu obtenho uma confissão por meio de tortura, né? Então eu não estou mais dentro do devido processo legal. Então eu poderia dizer que o devido processo legal é um princípio maior e aí todos os outros princípios que a gente vai estudar estão inseridos dentro dele. Então não se esqueçam, o processo é como se fosse um verdadeiro caminho, né? Veja, você tem de um lado um crime. Então fulano de tal praticou um delito. Você vai no Código Penal e vê, por exemplo, matou alguém. Então tá lá, matar alguém, pena 6 a 20 anos. Só que não pode o juiz falar assim, então ok, matou, pena 6 a 20 anos. Não é assim, não é automático, o julgamento não é sumário. Entre esse crime, matar alguém, e essa pena de 6 a 20 anos, existe um percurso. Esse é o processo. Tá? O processo é o que vai efetivar realmente a aplicação desta pena, o que vai permitir realmente a chamada tutela jurisdicional. O juiz vai dizer o direito no caso concreto. É isso. E esse processo, ele tem as suas curvas, essa estrada para chegar de um caminho até o outro tem as suas curvas, né? Que eu devo respeitá-las. Então, eu tenho lá, por exemplo, quando eu falo no devido processo legal, a necessidade de que, quando ocorre uma acusação por um crime, o acusado tem que ser informado, tem que ser citado. Citado porque é dado ciência a ele, conhecimento. Meu caro, existe um processo contra você. É dado um prazo, no Código de Processo Penal, como regra, 10 dias. Olha, você pode se defender. Você pode apresentar uma resposta à acusação. Depois que ele faz isso, o juiz pode absolver sumariamente ou marca uma audiência. Percebe que esse caminho já foi traçado? Isso é devido ao processo legal. Tá? É como se fosse, não é, ali uma jarra com um determinado formato, você pega o direito material, ou seja, realmente o direito penal, e coloca, mas ele tem que se amoldar a esse caminho que foi dado pelo legislador. Tá? Então a gente usa aqui, né, várias alegorias para tentar realmente tornar mais simples esse conteúdo do devido processo legal. Mas em última análise, eu gosto muito, um autor chamado Aurí Lopes Júnior, ele sempre diz isso. A ideia do devido processo legal é, existem regras do jogo e eu devo respeitá-las, não posso mudá-las. Ok? Bom, devido processo legal é um princípio que tem previsão constitucional, está previsto no artigo 5º, inciso 54, quando ele diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Tá bom? Princípio constitucional. Vamos lá? Segundo princípio, princípio do contraditório. O contraditório, vocês sempre vão encontrá-lo muito próximo do princípio da ampla defesa. É verdade, um complementa o outro. Vamos começar pelo contraditório. Contraditório é a garantia de participação no processo com paridade de armas, tá? A chamada par condício. Veja, o processo penal é um processo de partes. Você tem um juiz
O juiz, que não pode simbolizar parte nenhuma, por isso que ele tem que ser imparcial, não simboliza parte nenhuma, isso tem uma acusação e uma defesa. A acusação e defesa no processo penal tem que estar em pé de igualdade. Ah, mas o Ministério Público fala em nome da sociedade. Meu caro, no processo, ele não pode ter poderes exacerbados, tá? Que possam prejudicar a defesa. Os dois têm que ter a mesma possibilidade. Então a ideia do contraditório é que, por exemplo, qualquer ato do processo tem que ser informado para os dois. E tem que ser dada oportunidade aos dois, acusado e acusador, de se manifestarem. Ou seja, eu, por exemplo, acusado, tenho o direito de me manifestar, tenho o direito de contraditar algo que tenha sido dito no processo. É isso, é o teu direito de saber o que acontece no processo, de poder falar no processo. Fechado? Então, quando eu falo em contraditório, eu tenho a previsão lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Ele diz: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e também a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Ampla defesa, vou falar já na sequência, mas então viram garantia constitucional. Imaginem vocês que o Ministério Público junta um laudo no processo e o juiz não me informa do laudo. Eu, acusado, não me informa. Nem sei que tem um laudo. Minha surpresa, sai uma condenação e eu vejo o juiz usou um laudo que eu nem sabia que existia. O que não houve? Não houve contraditório, não fui comunicado daquilo, não tive oportunidade de participar dessa produção de prova. Bom, tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula 707, que também é muito importante para a gente nesse momento. Essa súmula diz o seguinte: constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo. Ficou muito no ar essa súmula, não ficou? Vamos tentar entender o porquê que eu incluo essa súmula quando a gente fala de contraditório. Presta atenção comigo, o que eu vou fazer agora é mostrar como é que é o começo de um processo. Então imagine que você teve lá a prática de um crime, tá? Você teve a prática de um crime. Como regra, não é obrigatório, mas como regra nós precisaremos de um inquérito policial. Por que a gente precisa de um inquérito? Porque o inquérito é uma peça investigativa na qual nós vamos tentar descobrir quem foi o autor, então tentar buscar a autoria de um crime. E também no inquérito policial nós vamos tentar provar o crime, ou seja, a busca da chamada materialidade, tá? Então é isso. Veja, se encontrou um cadáver no meio de um terreno baldio, você pode falar que houve um homicídio? Sabe Deus, às vezes a pessoa morreu por causas naturais, passou mal, foi para o terreno baldio, caiu ali e morreu. Então eu preciso provar se houve crime ou não, eu preciso dessa materialidade. O corpo é encaminhado para o IML e vão averiguar a causa mortis. Aí realmente vão ver que houve um disparo da arma de fogo e essa foi a causa eficiente da morte. Beleza, tem a materialidade de um homicídio. Agora quero descobrir quem foi o autor. Para isso serve a investigação. Conseguir descobrir isso, muita gente pensa que, opa, descobriu então quem foi o autor, a pessoa vai ser condenada. Não, isso é só para dar um suporte para iniciar uma acusação. Portanto, nós teremos agora aqui o início de uma acusação, que pode se dar por meio de uma denúncia, 99,9% dos casos, ou por meio de uma queixa-crime, tá? A queixa-crime é quando a ação penal for privada. São raros os casos no Brasil, né? Injúria, calúnia, difamação são alguns dos exemplos. Mas inicia um processo. Bom, o promotor denunciou o camarada. Então o promotor fala, bateu a denúncia, tá aqui, ó. Estou denunciando o Guilherme Rittel. Beleza. Como é que vai funcionar? Antes do juiz me comunicar, imagine, o promotor me denunciou lá na vara criminal, eu nem sei disso ainda. O juiz ele vai averiguar o seguinte: será que essa denúncia preenche os requisitos dela? Será que existe mínimo indício? Será que realmente tem indício de autoria e materialidade? Porque se não tiver, eu não vou nem deixar ir para frente esse processo. Já pensou? Você que está vendo a aula, você não tem nada a ver, não tem nada a ver com a história. Imagina se o promotor denuncia hoje e o juiz aceita, tá, não tem prova nenhuma contra você, mas vamos iniciar um processo criminal. O processo não é brincadeira. Então o juiz, nesse início, quando é oferecida a denúncia ou queixa-crime, vem para ele e ele vai analisar o quê? Se ele recebe ou se ele rejeita essa denúncia ou queixa-crime. Se ele receber, significa que o processo vai para frente. Aí é que ele vai chamar o acusado. Aí ele vai mandar citar o acusado. Ok? Aí o acusado vem para o processo. Agora vem a questão da súmula.
O juiz rejeitou a denúncia. O juiz rejeitou a queixa-crime. O juiz manda citar o acusado? Para quê? Para que não vai ter processo? Então eu lá fui beneficiado e nem sou citado, não tem processo para responder. Aí vem o ponto. Quando o juiz rejeita, você concorda comigo que quem ofereceu a ação penal pode ficar descontente? Essa pessoa pode recorrer. Então, da rejeição, cabe um recurso chamado recurso em sentido estrito. Tá? Existe um recurso chamado de recurso em sentido estrito, é o artigo 581 do Código de Processo Penal. Maravilha! Então vamos imaginar que o Ministério Público recorreu, porque não concordou, achou que o juiz errou. Aí vem a questão. Antigamente se falava, bom, ele recorreu, mas não tem acusado, porque o acusado não foi citado, então já manda para julgamento. Só que você concorda comigo que se porventura o tribunal der ganho de causa para o Ministério Público, o acusado sai prejudicado? Porque eu, como acusado, eu quero que fique rejeitado, claro. Então, isso contrariaria, isso ofenderia o contraditório. Você ter um recurso e não permitir que o acusado saiba dele. O que diz o STF? Se tem recurso em sentido estrito, então você tem que intimar o acusado. Claro, porque daí o acusado vai contrapor o recurso, é o que a gente chama de apresentar contra-razões. Ele vai tentar defender que o juiz está certo, que tem que acabar o processo ali mesmo. Então vamos voltar para a súmula, ver se não fica mais fácil agora. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a mera nomeação de defensor dativo. Tem que chamar o acusado mesmo. Ficou claro, né? Isso ofenderia o contraditório por quê? Porque eu não avisei a ele e não dei chance dele de contrapor aquilo que está sendo dito pelo MP. Tá bom? Vamos lá. Princípio da ampla defesa. A ampla defesa, em primeiro lugar, ela está prevista exatamente no mesmo artigo da Constituição. Artigo 5º, inciso 55. Vocês viram, né? A todos os litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, será garantido o contraditório e a ampla defesa. Então, a ampla defesa, a ideia... Vamos começar de forma mais simples, né? Ampla defesa. Não é simplesmente falar assim, olha, você pode se defender, mas você não pode fazer isso, isso, nem isso. Pô, calma lá. A minha defesa tem que ser no seguinte sentido. Desde que não seja algo ilícito, eu posso produzir o que for necessário na minha defesa. Claro. Né? Não pode ficar limitando. Se eu tenho como produzir minha defesa por meio de um documento, por meio de uma testemunha, por meio, sei lá, de uma perícia, eu tenho o direito de me utilizar, né, dessa amplitude probatória. Evidente. Mas a ampla defesa e o que os concursos gostam de cobrar, o critério mais importante é o seguinte. Quando eu falo em defesa ampla, eu não consigo falar em defesa ampla sem primeiro falar em defesa técnica. Porque veja só, de um lado, você tem como órgão acusador, como regra, uma pessoa extremamente bem preparada. Um promotor de justiça, que fez um concurso público, que demonstrou ter conhecimento, um órgão, né, que hoje é muito forte, o órgão do Ministério Público é um órgão fortalecido, tem todo, né, tudo que precisa para fazer e desempenhar bem o seu papel. Beleza. Aí imagine você pega o camarada lá, leigo, e fala assim, ó, se defenda. Pô, como é que o cara vai contrapor as teses jurídicas do Ministério Público? Percebe que haveria um desequilíbrio? Então a primeira questão, se a defesa tem que ser ampla, tem que ter uma defesa técnica. Então tem que ter um advogado, tem que ter um defensor público. Ah, professor, mas o cara não consegue bancar o defensor. Então o juiz vai nomear um para ele. Ponto. Então é obrigatório que exista defesa técnica. Isso faz parte da ampla defesa. Tem que ter defesa técnica. Professor, mas o cara, ele tem grana. Ele tem dinheiro. Minha esposa odeia que eu fale grana. Mas vamos lá. Ele tem como contratar, mas sei lá, o cara não quer. Pão duro não contratou. E aí? O juiz vai nomear mesmo assim. Não tem como no processo penal brasileiro alguém responder a um processo sem defesa técnica. Não há como, senão o processo é nulo. Tudo bem? Beleza. Tem defesa técnica, mas não termina aí o princípio da ampla defesa. Por quê? Porque o princípio da ampla defesa é uma conjugação entre defesa técnica e defesa pessoal. Defesa pessoal. Claro, a pessoa também tem o direito de se defender. Tudo bem, pode não ser técnico, mas ela tem o direito. E quando que ela exerce esse direito? Quando ela é interrogada. Nunca se esqueça do que eu vou falar agora. O interrogatório é o momento em que o réu, em que o acusado, ele exerce o seu direito de defesa. É o momento em que ele exerce o seu direito de defesa. É a defesa pessoal, a autodefesa. Veja, ele pode fazer várias coisas nesse momento.
Se ele achar que para a defesa dele o melhor é ele ficar em silêncio ele fica. Se ele achar que para a defesa dele o melhor é ele realmente falar que não foi, tentar apresentar prova, ele faz isso. Se ele achar que o melhor é confessar, porque de repente ele consegue reduzir a pena, então ele confessa. Se ele quiser mentir, o acusado, ele mente. Ok? Professor, mas se o acusado mentir perante o juiz, nada. A não ser que ele acuse alguém falsamente, daí eu posso falar em calúnia e tal. Agora, o cara matou, o juiz pergunta se ele matou ou não, ele diz que não. Isso faz parte do exercício da defesa pessoal. Tá bom? Então olha comigo aqui, a ampla defesa conjuga-se na defesa pessoal e também na defesa técnica. E aí peço que vocês olhem a súmula vinculante 14, que tem tudo a ver com ampla defesa. Diz ela, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Vamos esclarecer um pouquinho? Dá uma olhadinha aqui, ó, naquele fluxograma que eu passei para vocês do início do processo. Pensa aqui, ó, inquérito policial. É um procedimento investigativo, tá? Esqueça do resto, vamos imaginar que a gente está na fase do inquérito. O delegado está investigando. Era muito comum o acusado contratar um advogado, o advogado ia na delegacia e falava, olha, eu quero ver o inquérito. E aí era negado para ele, falava, não, o inquérito é sigiloso, você não pode saber das nossas investigações. E aí o sujeito ficava ali meio que à deriva. O Supremo Tribunal falou, o quê? Não, você tem direito de ver o inquérito, mas calma lá, as provas documentadas. Dou exemplos. O delegado já ouviu 5 testemunhas. Eu tenho o direito de ver então o que as testemunhas falaram, porque as provas já estão documentadas, já foram produzidas. Agora, prova em andamento, essa a defesa realmente não tem acesso. Até porque seria absurdo. Pensa comigo. O delegado conseguiu a autorização para uma interceptação telefônica. Fechado? Está ocorrendo a interceptação. Já pensou se ele avisa para o advogado do acusado? Ó, meu caro, a gente vai interceptar o telefone do teu cliente, beleza? Só não conta para ele, mas a gente vai interceptar. Perde a razão, né? Perde a razão de ser, porque daí ele poderia avisar. Então as provas documentadas, mas as documentadas eu tenho o direito de ver. Isso faz parte do princípio realmente da ampla defesa. Outra súmula importante em relação à ampla defesa, a súmula 705 do Supremo Tribunal Federal. A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por essa interposta. Olha que importante, isso daqui demonstra aquela dupla face da ampla defesa. Então eu falo em ampla defesa, você vai lembrar, então eu tenho a defesa pessoal e tenho a defesa técnica. Defesa pessoal e defesa técnica. Então, às vezes, na defesa pessoal, o acusado ele é intimado de uma condenação. Ele foi condenado pelo juiz. Ele fala, olha, vou deixar quieto, não quero apelar. Só que daí eu, advogado, defesa técnica, pô, eu olho aquela decisão e vejo, mas calma lá, tá errado, tem alguma coisa que dá para mudar. Eu posso recorrer, posso apelar? Posso. Daí prevalece a minha vontade. Por quê? Porque eu só posso beneficiar, eu nunca vou poder prejudicar o acusado com isso. Então isso é muito importante e isso acontece na prática. Comigo acontece bastante, eu também advogo na área criminal. Então às vezes vai lá, quando intimam o meu cliente, às vezes ele não quer recorrer porque a sentença já foi num patamar mais baixo e tal, e eu quero. Aí eu recorro e tranquilo, tem até súmula para dizer que vai prevalecer, nesse caso, a minha vontade. Tá bom? Professor, mas ele não quer e tal, não dá problema? Não, não dá problema, porque ele prejudicado não sai. Outro princípio, princípio do juiz natural. Olha só, meus caros, no Brasil é vedado o tribunal de exceção, tá? Então é um princípio muito relacionado com a legalidade, que vai exigir um órgão previamente constituído para o processo de crimes com competência previamente estabelecida. É um princípio que tem previsão na Constituição. Artigo 5º, inciso 37. Olha só, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Aí você me pergunta, mas então o que é isso, um tribunal de exceção? Tribunal de exceção é um tribunal que é criado após o fato acontecer. Por exemplo, vamos imaginar, acontece um crime aí com grande repercussão no Brasil. E a gente fala, não, o judiciário é muito benevolente com esses criminosos. Vamos criar um tribunal para julgar esse criminoso? Sabe por quê? Porque normalmente esse tribunal é para quê? Para condenar, não é um tribunal imparcial. Vou dar exemplo de tribunais de exceção na nossa história.
Tribunal de Nuremberg e Tribunal de Tóquio. Vocês sabem que após o encerramento da Segunda Guerra Mundial, né, havia realmente um clamor, né, dos países vencedores da Segunda Guerra em criminalizar, né, a conduta daqueles, né, enfim, que praticaram atos que foram bárbaros, né, como o caso do nazismo. E aí foi criado um tribunal em Tóquio e foi criado o Tribunal de Nuremberg. Esse é um exemplo de tribunal de exceção. Hoje isso é rechaçado. Por quê? Porque você criou um tribunal depois da guerra para julgar os vencidos. Você acha que esse tribunal era imparcial? Não, esse tribunal era assim, ó, só vamos legalizar a condenação desses caras, que é o que a gente quer. Então, né, depois teve o tribunal da Iugoslávia, também foi um outro exemplo de tribunal de exceção. Hoje, né, graças a Deus, a gente chegou num patamar que isso provavelmente não aconteceria mais se houvesse uma guerra. Vou dizer por quê. Que não aconteça, né? Mas o fato é que hoje nós já temos um Tribunal Penal Internacional. Então, para evitar essas discussões, foi criado em 98, pelo Estatuto de Roma, o Tribunal Penal Internacional. Então, funciona assim, ó. Qualquer crime que aconteça é o tribunal que julga, mas agora eu já sei que é o tribunal. Então, existe um pouco mais de imparcialidade. No Brasil, então, a ideia seria essa. Meus caros, com relação à ideia do Tribunal de Exceção, tem alguns pontos muito interessantes. Eu gosto muito, tem um colega que é juiz federal, Flávio Antônio da Cruz, aqui no estado do Paraná. Eu falo de Curitiba, por sinal, se você estranhar o sotaque. E ele sempre diz, o que diz o princípio do juiz natural? Primeiro, eu, acusado, não sou eu que escolho o meu juiz. Segundo, a acusação também não escolhe o juiz. E terceiro, o juiz não escolhe o caso que vai julgar. Essas regras estão postas. Querem um exemplo de caso em que isso é discutido? E aí vou dizer, né, isso é uma crítica. A escolha de ministros pelo presidente da República. Porque se o presidente da República tiver que responder por um crime, responde perante qual tribunal? Pelo Supremo Tribunal Federal. E quem que escolhe os ministros? Ele próprio. Então é como se ele escolhesse o juiz dele. Isso é um absurdo, né? Isso, na verdade, tem que mudar. Isso é uma excrescência. Desculpem aí o termo, mas tem que ser criticado. Para qualquer partido, tá, gente? Não importa se é PT, PMDB, PSDB, PTB, o que for, tá? Isso não pode um presidente poder escolher aquele que o julgará. Porque a ideia é justamente essa, tem que ser algo mais imparcial, enfim. Mas vamos lá, isso é conversa para outro momento. O importante é saber disso, né? Tirando esse casozinho que eu falei, ninguém escolhe o juiz. O juiz não escolhe caso. Ah, professor, o Sérgio Moro, né? Não, ele não escolhe. A competência dele é previamente definida. E olha o que diz Eugênio Pacelli de Oliveira. Juiz natural é o órgão do Poder Judiciário cuja competência previamente estabelecida derive de fontes constitucionais. Então a Constituição já diz o que cada tribunal pode vir a julgar. Fechado? Então vamos lá. Mais um princípio. Gosto muito desse princípio aqui. É o direito ao silêncio, o direito à não autoincriminação. Aquela ideia de que ninguém precisa produzir provas contra si mesmo. O princípio ele é normalmente mencionado com o nome dele em latim, que é nemo tenetur sed tegere. Vem comigo que eu coloco aqui. É o princípio do nemo, igual do peixe lá, tenetur sed tegere, tá? Princípio do nemo tenetur sed tegere. O princípio pelo qual ninguém precisa produzir prova contra si mesmo. É a permissão ao acusado, investigado, aprisionado de permanecer em silêncio durante toda a investigação. Tem também previsão, assento, matriz constitucional. Diz lá, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Pessoal, olha que interessante. O direito ao silêncio, tá? Ele decorre muito de um caso que aconteceu nos Estados Unidos, no Arizona, em Phoenix, tá? Em 1966. É um caso conhecido como Miranda contra Arizona. Esse Miranda, acho que era Ernesto Miranda, se não me engano, ele foi preso por policiais, tá? E no momento que ele foi preso, ele falou algumas coisas, os policiais comentaram tal. Enfim, chegou o dia do tribunal e os policiais foram testemunhas contra ele. Só que os policiais nunca tinham dito que ele poderia ter ficado em silêncio. Então, ele se sentiu compelido, se sentiu obrigado a falar quando ele não queria ter falado. E, né, a corte americana entendeu que havia ali uma nulidade insanável, que a pessoa tem o direito de saber que ela pode ficar em silêncio.
Porque aí ela faz a escolha, se quiser falar, mas ela sabia. E eles anularam. Veja que interessante, a gente costuma falar que o Brasil é muito benevolente, tem muita gente que gosta de falar que, os Estados Unidos sim, né? Esse caso é americano, né? Por isso que ficou famoso como Aviso de Miranda, né? Porque foi o caso dele. E você vê muito isso em filme, né? E, normalmente nos Estados Unidos é mais pomposo, né? Quando o policial prende o camarada que ele diz, né? O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá e será usado contra você no tribunal. Isso é real, tá? Porque realmente foi um caso concreto e se eles não fazem isso, você anula a prova. E isso foi trazido para o Brasil. No Brasil também se viu, a pessoa tem o direito ao silêncio. Tá. Aí muita gente diz assim, professor, mas uma coisa é o silêncio, mas da onde que daí já chega a ideia de que a pessoa não precisa produzir prova contra si mesma? Porque a Constituição não é literal nisso, né? Você reparou? Ela não fala assim que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. É uma decorrência, um desdobramento do direito ao silêncio. Porque a ideia é, se eu posso ficar em silêncio é porque eu não sou obrigado a confessar o crime. Se eu não sou obrigado a confessar o crime, eu extraio daqui que eu não preciso produzir prova. Aí você vai dizer, professor, me dá exemplos do alcance desse princípio. Dou. Bafômetro, sou obrigado a fazer sim ou não? Resposta, não. Não. Professor, que absurdo, você está ensinando errado porque a lei mudou e agora é obrigado. Não. Existe uma infração administrativa se você não fizer. Ok, tudo bem, não fiz, infração administrativa. Mas pode alguém me pegar, abrir minha boca à força, enfiar o bafômetro lá? Abuso da autoridade. Não pode, tá? Não pode. Tudo bem. Professor, mas daí você vai ser encaminhado à delegacia? Beleza, vou, sim, mas eu não sou obrigado a fazer o bafômetro. Veja, no Brasil não se admite tortura. Por isso, quando a pessoa não quer ter o que a gente chama de comportamento ativo, não quero soprar, não quero falar, não quero escrever, eu tenho todo o direito. Claro que isso pode pesar contra mim no futuro, no sentido de que o policial vai fazer uma análise clínica. Bom, mas ele estava com bafo de álcool, ele estava com sinais de embriaguez, ele não tinha ali mais coordenação motora. Beleza, dá para usar isso, tá? Mas eu não posso obrigar a fazer, repito. Então não dá. Se a pessoa quiser, não me nego a fazer, beleza. Isso vale para outros exemplos. Exame de sangue. A pessoa tem que autorizar a coleta de sangue, senão não posso fazer, forçado não dá. Teve um caso emblemático aqui no estado do Paraná, talvez alguns tenham ouvido falar. É um caso em que se discute um acidente que envolveu um deputado com outros dois rapazes, em que, em tese, o deputado estaria em alta velocidade e teria matado. Eu falo em tese porque, até onde eu falo agora, não teve julgamento, então não vamos inventar nada. O que eu quero dizer é o seguinte, quando houve o acidente, os rapazes morreram e o deputado também, ele ficou hospitalizado, inconsciente, e nesse momento fizeram um exame de sangue nele, e no exame de sangue aparecia que ele tinha realmente ingerido bebida alcoólica. Só que a defesa conseguiu anular a prova com base no princípio do nemo tenetur, porque ele não teve condições de dizer se ele autorizava ou não autorizava. Ok? Outro exemplo. Exame grafotécnico. Eu quero pegar uma carta e ver se a letra é do Guilherme ou não. Eu posso me negar a escrever. Eu falo, não, escrever eu não vou. Professor, daí não tem investigação? Tem, claro que tem. Porque eles podem pegar agendas minhas, documentos anteriores meus. Por exemplo, eu sou professor de faculdade. É só ir na faculdade e pedir provas anteriores que eu corrigi. Pronto, vai estar lá, tem minha letra. Então tem outros meios, tá? O que não dá é para obrigar a pessoa. Porque senão, praticamente a gente estaria legitimando a tortura. Né? Se a pessoa não quer, só é forçar ela a fazer. Bom, gente, dois artigos importantes aqui. Artigo 186, ele diz... Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado. Duas considerações importantes alguns autores defendem que, ele fala assim, depois da qualificação e cientificação é que a pessoa é informada do dever de ficar calado. Então alguns dizem que na qualificação o cara é obrigado a falar. Tem muita gente que defende isso. O que é a qualificação? O juiz pergunta nome, endereço, filiação, percebe? Então isso a pessoa teria, em tese, o dever de falar. Alguns defendem isso, tá? Bom, e aí a pessoa é informada do direito de permanecer calado. Segunda consideração. O cara ficou calado. Vale a máxima do quem cala consente? O silêncio pode prejudicar o acusado? Dá uma olhadinha. O silêncio, que não é confissão, não pode ser interpretado em prejuízo da defesa. Olha que interessante, não é? Eu sempre falo, meus caros, o silêncio é o nada jurídico, tá bom? Professor, mas eu estava lendo o Código de Processo Penal, cheguei no artigo 198 e lá diz que, embora não seja confissão, o juiz poderia sim, formar o seu convencimento. Veja que até já taxei aqui o artigo. Por quê? Esse artigo não foi recepcionado. Esse artigo ele foi derrogado pelo 186, parágrafo único. Você vai dizer, mas
Os dois artigos não estão no Código de Processo Penal? Sim, mas é que o artigo 198, ele está lá faz muito tempo. E o 186, ele foi inserido posteriormente. E aí, norma mais nova derroga a norma mais antiga. Aí uma outra discussão são as conduções coercitivas da Lava Jato, né? Você já deve ter ouvido falar disso, é claro, né? Muitos discutem. Olha, quem defende a condução coercitiva defende o seguinte: ok, o cara não é obrigado a falar mesmo quando ele é ouvido, mas como ele vai ter que ser qualificado, e aí aquele posicionamento diz que na qualificação ele é obrigado a falar, então ele pode ser conduzido. Tem outros que defendem o seguinte: não, o direito ao silêncio vale para tudo. Então a pessoa tem o direito de falar assim: olha, eu não quero comparecer no interrogatório porque eu não vou falar nada, então eu não quero ir. Então alguns defendem que não poderia mais ter essa condução coercitiva. Mas isso eu só estou colocando para problematizar um pouco, né, só para você ter essa noção, não é tão importante saber agora. Outro princípio, e esse também de grande relevância, princípio da presunção de inocência. Tá? Também chamado de estado ou situação jurídica de inocência, alguns autores ainda chamam de princípio da não culpabilidade, tá? Princípio da não culpabilidade. Então, se veja que você tem aí várias formas de designar o mesmo princípio. A ideia é o seguinte: diz a Constituição, artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Tá? Muito simples. Enquanto não transitar em julgado de sentença penal condenatória, ou seja, enquanto couber recurso, não transitou em julgado, o cara é inocente. Só depois que transitar, aí sim ele é considerado culpado. E eu posso extrair daqui duas regras. Eu posso extrair daqui uma regra probatória e uma regra de tratamento. Regra probatória com relação à prova. Ora, se eu, Guilherme, sou presumidamente inocente no processo, eu não preciso provar a minha inocência. Quem que precisa provar algo? A acusação precisa provar a minha culpa. Senão não valeria o princípio. Então você é acusado de algo, quem tem que provar é quem te acusa. Ok? E se fica na dúvida? Se houver dúvida, então eu aplico o princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, em favor do réu. Logo, a acusação tem que provar, né, enfim, com uma certeza acima do razoável ali que realmente há a culpa. Se eu, defesa, trouxer no mínimo uma dúvida razoável, no direito norte-americano eles trabalham muito com isso em júri, você já deve ter visto em filme, né? A defesa sempre trabalha com dúvida razoável. Pronto, isso é suficiente para absolver. Mas tem uma outra regra. Além dessa da prova, existe a chamada regra de tratamento. Ora, se eu sou presumidamente inocente, é claro que eu devo ficar em liberdade como regra. Por isso, a liberdade é a regra. Prisão, meus caros, há exceção. Aí, claro, você vai dizer, professor, então não dá para prender o cara nunca. O cara foi pego matando, o policial viu. Não dá, tem a prisão em flagrante. Mas são exceções. Regra, liberdade. Prisão, nesse momento, durante o processo, enquanto ainda vale o princípio da presunção de inocência, realmente exceção. Meus caros, mais um ponto importantíssimo que você não pode esquecer com relação ao princípio da presunção de inocência. Olha só, o Supremo Tribunal Federal, ele tinha um determinado entendimento até 2009, em 2009 ele inverteu, e ele dizia o seguinte: o camarada foi processado, foi condenado pelo juiz. Fechado? Condenado. Ele recorreu, perdeu o primeiro recurso. Perdeu, por exemplo, o recurso perante o Tribunal de Justiça, perante o Tribunal Regional Federal. Mas mesmo assim esse cara recorre de novo, agora para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ou para o Supremo Tribunal Federal, o STF. O entendimento que tinha sido firmado em 2009 era: se não transitou em julgado, se tem esses recursos, ele ainda é inocente, não dá para executar a pena dele não, tem que aguardar. Finalzinho de 2015, 2016, o que o Supremo fez? Voltou atrás do entendimento. Você deve ter escutado muito disso. E agora o Supremo entende o seguinte: meu caro, condenado e decisão confirmada em segundo grau, mesmo que recorra para STJ e STF, eu já posso executar provisoriamente a pena. Vou repetir. Hoje, a pessoa condenada, se a decisão foi confirmada, a condenação foi confirmada em segundo grau, ou seja, tribunais de justiça do nosso Brasil ou tribunais regionais federais do nosso Brasil, significa que eu já posso pelo menos executar provisoriamente a pena. Não precisa mais esperar o julgamento do STJ, o julgamento do STF. Isso é importantíssimo, porque foi realmente uma mudança muito grande em relação ao princípio da presunção de inocência. Outro princípio importante é a inadmissibilidade
de provas ilícitas. Claro, as provas ilícitas são inadmissíveis, então são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal. Perdão, tá? 56 da Constituição Federal. E aí o Código de Processo Penal também repete essa regra quando ele diz: são inadmissíveis, devendo ser desentranhados do processo. Desentranhada é retirada do processo. As provas ilícitas, assim entendidas aquelas que são obtidas em violação a normas constitucionais ou normas legais. Vou dar um exemplo. Aquele caso que eu falei do exame de sangue do deputado. Foi considerada prova ilegal porque ofendeu o princípio do nemo tenetur sede tegere. O que eu fiz com a prova? Tirei do processo. Tem que tirar do processo. Isso é o desentranhamento. Discutiram muito a questão da interceptação telefônica feita entre Lula e Dilma e que o Moro autorizou a divulgação. Lembra? Aquela discussão, porque a divulgação, aquela escuta tinha sido feita momentos depois em que ele já tinha mandado encerrar a interceptação, houve um delay entre a empresa que fazia a interceptação e tal. Enfim, o fato é que lá eles entenderam que não chegou a ser uma prova ilícita, foi uma prova irregular. Né? Foi uma pequena falha, mas não chegou a trazer uma ilicitude. E aí mantiveram a prova no processo. Mas de qualquer forma, fica aqui então essa consideração. Se for ilícita, não dá para aproveitar. E o parágrafo 1º, inclusive, diz que são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não tiver nenhum nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas podem ser obtidas por uma fonte independente. Mas eu quero falar o que é uma prova derivada. O Brasil ele adotou aqui a chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. É uma teoria norte-americana também. Por exemplo, eu pego um camarada e torturo ele. Tortura é ilegal. Então concordo comigo que a confissão obtida por tortura foi ilegal? Beleza. Mas o cara torturado, ele me fala assim: Guilherme, eu matei e o corpo está enterrado em tal local. Então eu vou lá e desenterro o corpo. E aí eu mando o corpo pro ML. E daí eu falo assim: não, tudo bem, a tortura foi ilegal, mas agora eu tenho o corpo para provar. Eu só tenho o corpo por conta da tortura. Logo, o corpo foi um fruto daquela primeira prova. E a primeira prova já estava envenenada, a segunda também estará. Isso é o que a gente chama de contaminação por derivação, ilicitude por derivação. Ficou claro? Vamos lá, gente. Caminhando aí para o final dos nossos princípios, o princípio da revisão, da vedação de revisão pro societate. A ideia é o seguinte, meu caro: uma vez que a pessoa foi julgada, se ela foi absolvida por decisão transitada de julgado, nunca mais eu posso julgar a pessoa por aquele mesmo crime. Fui julgado por um homicídio, tá? Fui absolvido. Transitou em julgado, não cabe mais recurso. Aí um dia surge uma prova de que eu era o autor do homicídio. Foi errada a decisão. Não dá para revisar esse caso. Não dá para revisar esse caso. O contrário dá. Fui condenado no júri, tá? Fui condenado por homicídio. Transitou em julgado, não tem mais recurso, acabou, perdi tudo. Mas sei lá, 15 anos depois, surge uma prova, alguém tem um vídeo que mostra que eu era inocente. Posso entrar com revisão? Posso. Para a defesa, a qualquer momento. Para a acusação, não. Por isso que a gente fala, existe revisão pró-réu, mas revisão pró-societate, vedada. Tudo bem? Ah, mas ocorreu um erro judiciário, professor. Não importa. Mesmo assim é mantida a absolvição. Nós temos um caso, tá? Um caso do Supremo em que foi um pouco diferente, mas veja, existe uma justificativa teórica. Não é que o cara foi absolvido, porque eu estou falando de pessoas absolvidas. O sujeito, ele teve a extinção da punibilidade declarada, só que ele juntou uma certidão de óbito falsa. Então vamos lá, eu respondo a um processo, aí eu sumo, e meu advogado vai lá e mostra para o juiz: ó, o Guilherme morreu, está aqui a certidão de óbito. O juiz olha a certidão de óbito, vai fazer o quê? Declara extinta a punibilidade. Bom, nesse caso, o juiz não está me absolvendo. Ele não está absolvendo, não é porque a pessoa morreu que ele está absolvido, só está encerrado o processo, é a única coisa que acontece. E aí, nesse caso, era mentira e descobriram, acharam o cara. Aí ele alegou isso: não, mas enfim, de qualquer forma não cabe mais recurso. Então tem que ser beneficiado. O Supremo falou: não, você nunca foi absolvido, portanto o teu processo vai voltar. Viram a exceção? Ele não tinha sido absolvido, aí podia voltar sim. Bom, outro princípio importante é o princípio da publicidade. Tá bem tranquilo, né? Eu só coloco aqui o inciso 9º do artigo 93 da Constituição Federal, que diz que todos os julgamentos dos órgãos do poder público serão públicos, tá? Isso é uma regra. É claro que existem processos em que ocorrerá o segredo de justiça. A regra é que seja público porque permite transparência, controle. Alguns não. Por exemplo, processos relacionados à dignidade sexual, crime de estupro. Nesses casos, o juiz ele vai decretar sigilo para não expor a vítima.
né? Às vezes a vítima, né? Imagine todos os jornais colocando que a pessoa foi estuprada, assim, assado. Então, em alguns casos, vai ocorrer o sigilo, mas não é regra. A regra é que seja realmente público. E o último princípio é o princípio da busca da verdade. Olha só, gente, primeiro eu coloco aqui o mito da verdade real. É o seguinte, se você for procurar, talvez você encontre alguns manuais em que falam assim, no processo penal vige a verdade real. Eles queriam dizer o seguinte, que no processo, como você discute algo tão importante, que é um crime de um lado e a liberdade do acusado do outro, o juiz não podia se contentar com o que está ali no processo. O juiz tinha que ir atrás da prova, quase como se fosse um justiceiro, né? O juiz tem que tentar realmente descobrir o que aconteceu. Bom, isso, pessoal, quebra completamente com o nosso sistema adotado no Brasil e hoje em grande parte do mundo, em que o juiz não é um inquisidor. Não é o juiz, meu caro, que vai atrás da prova. Se ele for atrás da prova, ele vira acusador. Quem vai atrás da prova é um órgão que foi criado para isso. Ministério Público é a acusação. O papel do juiz é julgar, não é correr atrás da prova. Então, hoje essa ideia de verdade real, ela caiu por terra. Até porque verdade real é um mito. Tá? A verdade é uma só e muitas vezes inalcançável, né, para os nossos sentidos, os nossos limites enquanto ser humano. Né? A gente sempre fala, o processo trabalha com fato passado, nós temos reproduções, mas a gente nunca vai ter a certeza de que aquilo aconteceu. Portanto, né, a verdade real, ela levou, essa busca pela verdade real levou a muitos excessos. Ela era muito mencionada, só para você ter uma ideia, na época da Inquisição. Existia lá o Maleus Maleficarum, né, o martelo das feiticeiras, martelo das bruxas, era o manual do inquisidor. E lá na época era assim, ele tem que buscar a verdade, então ele tem que torturar a bruxa para descobrir se ela é bruxa ou não e tal. Então veja, isso sempre justificou muitos excessos por parte do Estado. Por isso que hoje o juiz tem que ser uma figura imparcial, não é ele que tem que ir atrás da prova. Tem um órgão para isso, com limites e tal. Ficou claro isso? Verdade real caiu por terra. Então hoje o que se fala é em busca da verdade, né? Não necessariamente verdade real. Às vezes a verdade que a gente fala é uma verdade formal. É aquilo que está no processo, né? No processo tem testemunhas que dizem que a pessoa praticou o crime, tem um laudo que diz que está digital dele, então o juiz vai tentar se aproximar ao máximo. Então a ideia é a seguinte, é uma utopia. A gente nunca vai ter a certeza de que aquilo que a gente faz é absolutamente certo, mas a gente tenta se aproximar dessa certeza, claro. Então a busca da verdade existe. Agora, se é uma verdade real mesmo, isso não tem a menor pretensão de achar que vai ser, né? Nós somos muito limitados. É isso, meus caros. Então terminamos aqui, encerramos o nosso encontro sobre princípios, né? Terminamos aí dentro do projetado, cerca de 45 minutos, estamos com um pouco de tempo a mais, mas deu para trabalhar legal com os princípios. Você tem todos os principais princípios aqui, em especial que Renato Brasileiro de Lima menciona, que Eugênio Pacelli menciona, e com certeza já vai ter um excelente desempenho nessa parte da prova. Muito obrigado, se gostou da aula, não deixe de ajudar o professor, é só dar um joinha aí no vídeo embaixo, se quiser fazer um comentário, incentivo, a gente fica muito, mas muito feliz com isso mesmo, tá bom? Muito obrigado e até, eventualmente, né, outros encontros.